Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Zois Beer. Eu me chamo Bruno e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma abraçagem. O estilo escolhido hoje foi uma Cold IPA e o porquê que eu escolhi esse estilo. Recentemente nós fizemos aqui a nossa primeira cerveja, a nossa primeira abraçagem, e foi uma Lager. E esse estilo Cold IPA, ele utiliza a levedura Lager. E como eu envasei essa cerveja recentemente, há uns 4 a 5 dias atrás, eu quero reaproveitar essa levedura, essa lama, porque está bem novinha ali, bem fresquinha, e é um procedimento, um processo que eu nunca fiz, que é o reaproveitamento de levedura. Então eu vou aproveitar e vou unir aqui o útil ao agradável. Eu já queria fazer uma IPA e pesquisando ali eu vi que esse estilo eu posso estar utilizando, uma levedura Lager, que no caso aqui eu utilizei uma W3470. Bom, e para esse estilo que pede uma cerveja, com corpo mais leve, bem sequinha, eu vou estar utilizando um total aqui de 20 kg de malte, sendo que 18 é de Pilsen e 2 kg de Munique, para dar uma certa corzinha, uma certa dourada ali na cerveja. Bom galera, então é isso. Eu vou começar aqui, iniciar nossa abraçagem com aproximadamente 70 litros de água. Minha resistência aqui já está ligada, tá? Já estamos aqui em 56 graus. E a princípio vou fazer uma rampa única, simples, na casa ali de 63 a 65 por 60, 70 minutos. Posteriormente ali a gente eleva uns 10 graus mais ou menos para 76 a 78 para fazer nosso mash out. E por fim a gente parte ali para lavagem de grãos, para poder iniciar nossa fervura. Vou estar utilizando nessa cerveja 3 lúpulos. O lúpulo de amargor que eu vou estar utilizando aqui é o Summit, e para sabor e aroma e dry hop eu vou estar utilizando o Citra e o Mosaic. Então pessoal, acompanhe aí esse vídeo até o final, porque vai ser uma abraçagem bem completa, Nós vamos estar fazendo aqui posteriormente a inoculação da levedura, reaproveitando a lama, que como eu falei, é um procedimento novo para mim. Eu até tenho ali a levedura, o S05, pacote fechado, mas quero fazer essa experiência, esse teste com uma levedura Lager, em uma IPA. Então pessoal, é isso aí. Posteriormente também nós vamos fazer ali dry hop dessa cerveja e tudo mais. Então acompanha que vai ser uma abraçagemzinha bem bacana. E é isso. Mais um detalhe, eu vou estar levando, pretendo levar aqui por volta de 80 a 90 litros finais para o meu tanque, sendo que o meu fermentador aqui ele tem 150 litros totais. Então ele vai ficar com um headspace bem grande. Porém, eu acredito que por conta do tanque ser pressurizado, e a fermentação que eu faço aqui é uma fermentação sob pressão, utilizando a spoon valve e tal. Então, nesse headspace aí também, a gente não vai ter ali nenhum tipo de, nenhum oxigênio, nem nada. Eu acredito que possa haver ali um pouquinho da perca do aroma e tal, mas não vai ser nada demais. Então, eu acho que é válido o teste. Tanto para alguns quesitos assim, como levar menos breja aqui para o fermentador, ficar com headspace grande, como também testar uma levedura Lager, em uma IPA, e o próprio reaproveitamento da levedura. Então galera, é isso, vamos começar nossa abraçagem aqui, que já estou com tudo aqui no esquema. Vamos deitar o malte e vamos lá. 59 graus, já vou deitando o malte aqui, vou organizar tudo e a gente começa aqui até chegar na nossa rampa ali de 63 a 65 e a gente starta aí a nossa abraçagem, beleza? Vamos lá galera, acompanha aí.
Tá aí, galera, ó, a rampa aí tá em 65. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, dentro da panela. Tá aí rolando a nossa recirculação. Chuveirinho, ó. E é isso. Daqui a pouquinho aí a gente retorna fazendo a lavagem dos grãos. Bem, galera, e é importante de vez em quando, durante essa calificação, dar uma mexidinha na cama de grãos para que a gente consiga aumentar um pouco a eficiência, né, do nosso equipamento. Então, a gente está saindo aqui de uma rampa de 65, 63, 65 e vamos partir aí para o mesh out lá em 76 graus para poder aí fazer a inativação aí das enzimas. E a gente deixa ali 10 minutinhos e parte para a lavagem dos grãos, beleza? Então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente retorna aí. Bem, galera, chegamos aqui então na nossa rampa de mesh out, tá aqui em 76 graus. E vamos deixar quietinho aqui agora por 10 minutinhos para que aconteça, né, a inativação das enzimas. E posteriormente vamos erguer o cesto para fazer a lavagem dos grãos. Bem, galera, finalizamos então a nossa etapa aqui de sacarificação, concluído o nosso mesh out. E agora vamos erguer o cesto para fazer a lavagem da nossa cama de grãos. Agora, galera, a gente vai deixando aqui escorrendo bem devagarinho e já vou acionar, no caso, a resistência para já começar, né, a aquecer nosso moço para levantar a fervura, que de acordo com que vai lavando os grãos aqui, vai esfriando um pouco o mosto, né? Vou fazer a lavagem com água fria, então já vou deixar a resistência ligada para acelerar um pouco o processo aí de aquecimento. Bem, galera, então iniciado aí a nossa lavagem da cama de grãos. Estou lavando a frio mesmo. Provavelmente aqui vamos ter que lavar por volta de uns 50 litros mais ou menos, até chegar no nosso nível aqui para iniciar a fervura. E é isso. Vamos lá, acompanha aí. Tá aí, galera, bem de pertinho aí para vocês terem uma ideia como é que está a cama de grãos aqui dentro do cesto. E aí devagarinho a gente vai lavando até chegar no nível, né, que a gente quer aqui para começar a nossa fervura. A resistência já está ligada, então o moço já está sendo aquecido. E é isso aí. Vamos lavando aí devagarinho. Daqui a pouquinho a gente parte para a fervura. Bem, galera, estamos chegando no finalzinho da lavagem dos grãos. Estou deixando escorrer o cesto ali bem devagarinho, quase chegando já no nível que precisamos aqui para iniciar a fervura. Tá aí, ó, bem de pertinho. Nossa resistência aqui está acionada, já está em 88 graus. Então daqui a pouquinho vamos levantar a fervura. Bem, galera, iniciada aí a nossa fervura, tá? Tá bem bonita, bem vigorosa. Agora é aguardar aí 60 minutinhos e aos 30 minutos finais nós vamos fazer aí a adição do lúpulo de amargor com o Summit. E posteriormente, aí, aos 10 minutos, faremos a adição do Citra e do Mosaic. Bem, galera, então fizemos aí a lupulagem dos 30 minutos com o lúpulo de amargor, Summit, tá? E estamos utilizando aqui um Hopper Spider, né? Para poder segurar um pouco daquela massa que forma, né, de lúpulo na hora que a gente faz o
o Whirlpool, né? E gera aquele trub ali no final. Então vamos ver se a gente consegue levar uma cerveja um pouco mais limpa para o nosso tanque. Falam que perde um pouquinho de eficiência, em torno de 5%, mas vamos fazer esse teste aí para ver como é que vai se sair aí no resultado final. Bem, galera, estamos chegando aqui próximo aos 10 minutos de fervura, os 10 minutos finais, e agora é hora de fazer a lupulagem, né? Vou jogar aqui 100 gramas de Mosaic e 100 gramas de Citra, beleza? Bem, galera, finalizado aí a nossa fervura. Na lupulagem dos 10 minutos eu acabei desistindo do Hope Spider e acabei virando, né, todo o lúpulo dentro do mosto, porque eu acho que o Hope Spider, para a quantidade de lúpulo que eu estava usando aqui, acabou sendo pequeno e eu fiquei com medo de ficar com pouco contato, né? Ficou muito lúpulo por cima ali, superficialmente, sem contato com o mosto. Então eu preferi retirar o Hope Spider. E agora nós vamos partir aí para o Whirlpool. Aí aproximei um pouquinho a câmera aí para vocês poderem acompanhar. Vamos lá? Então, galera, tá aí feito o nosso Whirlpool. Agora é aguardar, descansando aí uns 25 minutos, de 20 a 25 minutos, e daqui a pouquinho a gente retorna aí para poder fazer o nosso resfriamento, beleza? Bem, galera, então após aqui uns 20 minutinhos do mosto, né, decantando ali, descansando, paradinho, já deu tempo para formar o trub. Então vamos partir agora para o resfriamento. E o que eu faço aqui? Eu tenho uma bomba, né, que vai puxar água desse reservatório, vai jogar para o meu chiller de placas, que vai jogar para um outro reservatório que eu tenho lá fora. E daí eu sempre aproveito a mesma água, quando aquela água lá esfria, né, dias depois ali esfria, eu já pego e retorno com ela para cá. E aí eu consigo economizar bastante água aqui, né? Evito um certo desperdício. Então nós vamos começar aqui o resfriamento e daqui a pouquinho eu filmo aqui mais de pertinho como é o meu sistema aqui para poder resfriar a cerveja. Só um detalhe, eu estou utilizando uma mangueira de meia polegada para jogar da panela para o fermentador e utilizo uma mangueira de 1 polegada para bombear a água, porque aí a troca, né, acaba sendo um pouco maior, a troca de calor. Então vamos lá, galera, eu vou começar aqui o processo. Bem, galera, iniciado aí então o resfriamento, né? Essa bomba aqui puxa a água desse reservatório, joga para o meu chiller de placas e o meu chiller de placas joga para um reservatório que está aqui fora, certo? Então vamos lá. Agora, a panela aqui, ó, tá jogando pela bomba da própria panela, jogando para o meu tanque, tá? Tá bem frio aqui, então a troca tá bem legal, né? A troca de calor. E aí o mosto tá baixando, tá? Ficou com uma corzinha bem legal a nossa cerveja, era o que eu mais ou menos esperava. E é isso aí, galera. Daqui a pouquinho aí a gente volta, beleza? Bem, galera, concluímos então a nossa abraçagem. Foi finalizado aqui o resfriamento. Conseguimos chegar aí numa temperatura de 29 a 30 graus, né, o nosso resfriamento. Lembrando que eu utilizo água temperatura ambiente, não utilizo água gelada. Então foi bem satisfatório aí o resultado. Agora eu vou começar a arrumar a bagunça aqui. Enquanto isso, o tanque vai trabalhando para baixar essa temperatura ali para casa dos 13 a 14 graus, que é onde eu pretendo iniciar a fermentação dessa cerveja. E eu vou arrumar tudo aqui, daqui a pouco eu volto, quando atingir a temperatura,
para a gente fazer aí a inoculação da levedura, beleza? Até mais! Bem, galera, estou retornando aqui novamente, depois de algumas horas aqui na limpeza da cozinha, né? É uma bagunça danada quando a gente finaliza a abraçagem, né? E então chegou a hora de inocular a nossa levedura. O nosso mosto já está se aproximando aqui de 15 graus, então é uma temperatura já boa para poder inocular. E aqui está a lama que eu guardei da nossa lager e eu vou estar utilizando ela para fermentar essa cold IPA. Então eu estou com 2 vidros de álcool aqui de álcool 70, isso foi até uma dica do Jamal, utilizar esses vidros porque já estão mais do que sanitizados, né? Os 2 aqui devem estar com 70% a 80% da capacidade, cheio de lama. E eu tenho também um growler da Stanley que está um pouco acima da metade de lama aqui, que foi o que eu retirei da nossa primeira abraçagem lá da Lager. E agora eu vou utilizar tudo nessa leva aqui, né, nessa Cold IPA. Possivelmente é muita lama para essa cerveja, mas pelo que eu já pesquisei, o excesso de lama não tem tanto problema, o problema é a falta dela. Então, como é um teste, eu vou jogar tudo e a gente vê depois no final o que vai dar, né? Então eu vou homogeneizar tudo nesse Erlenmeyer aqui de 5 litros, vou jogar tudo para dentro dele e depois eu vou colocando um pouquinho do mosto para poder igualar um pouco a temperatura, tendo em vista que essa lama aqui está bem gelada, estava ali aproximadamente 0 grau no freezer. Então eu vou preparar tudo aqui, né, homogeneizar tudo direitinho e daqui a pouco eu retorno para a gente poder inocular a levedura. Bem, galera, então tá aqui toda a nossa lama, toda já transferida aqui para o Erlenmeyer. Vou aguardar um pouquinho agora, porque a lama estava bem gelada, estava ali na casa de praticamente 0 grau, guardada no freezer. E o nosso mosto está chegando em 15 graus, então daqui a pouquinho eu volto para a gente poder inocular essa lama lá no tanque. E eu fiz de uma maneira meio raiz mesmo, né? Essa lama ela está bem nova, é de uma cerveja que eu invasei há 4, 5 dias atrás, né? A Lager. E é isso, galera. É um método meio raiz mesmo, eu nunca fiz, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Deixe aí nos comentários se caso vocês fazem de outra maneira. Lógico que existem técnicas, né, muito melhores, mais sofisticadas, mas como é um teste eu não estou me importando tanto não. Então, galera, é isso aí. Daqui a pouco eu volto para a gente inocular essa levedura aí no nosso mosto. Bem, galera, então chegou a hora de inocular nossa levedura, que já está quase transbordando aqui no nosso Erlenmeyer. Olha aí, ó, que coisa linda. Cheio até a tampa. Vamos inocular porque já está transbordando e não vai dar tempo, galera. Agora é um processo de agilidade. Tive que sair correndo aqui, pessoal, porque
o negócio já estava transbordando. A lama está num vigor só. Bem, pessoal, finalzinho aí foi bem corrido, não deu para inventar muita moda, a levedura começou a transbordar. Eu fiz mais algumas adições no Erlenmeyer de mosto, por isso que subiu muito, porque eu queria igualar mais a temperatura, mas ficou bacana, porém começou a querer transbordar ali, eu tive que agilizar aqui o processo, porque ia fazer muita lambança e tal. Então é isso aí, galera. Peço para vocês aí que, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, que vocês possam aí estar deixando um like e se inscrevendo no canal e, se possível, até compartilhar aí com algum outro amigo cervejeiro, beleza? E é isso, galera. Gravar é assim mesmo, acontece os imprevistos, não tem muito o que fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.